Bem, vamos então aqui ao nosso Bobby Fischer, Robert James Fischer. Bora lá. Então, esta partida foi jogada na Suíça em 1959. Portanto, a partida foi jogada em Zurique e na altura aqui o Bobby Fischer, super novo, e tinha 16 anos. Esta partida foi jogada contra o Wolfgang Unzicker, que na altura já tinha 34 anos, e acerca aqui um pouco do Fischer e do Unzicker. O Unzicker, acho que deve ser assim. Ele, na verdade, ele morreu em Portugal, portanto ele acabou, pronto, os seus últimos dias em Portugal e faleceu com 80 anos. Ele foi a grande mestre, o seu pico de forma, o seu auge foi em 1971, ou seja, alguns anos mais tarde, e o Unzicker teve um elo máximo de 2545, ou seja, um nível de GM hoje em dia seria o equivalente a um nível de Super GM. Em relação aqui ao Bobby Fischer, bem vocês, Bobby Fischer, um monstro, não é? O Fischer era, pá, e ainda é considerado um dos melhores de sempre, provavelmente o melhor jogador de ataque, seguramente também um dos melhores jogadores de ataque, e ele neste torneio de Zurique, ele ficou, portanto, em quarto, empatado com o terceiro classificado, e fez 70% dos resultados, e apenas tinha, então, 16 anos na altura. O Bobby Fischer, neste torneio, nesta prova, ganhou 8 partidas, empatou 5 e perdeu 2. Então, vamos a isso, vocês. Bora lá, então, assistir aqui a esta partida. Esta partida vai ser mais uma Rui Lopes. E aqui arranjei uma foto do Fischer Put. E não é fácil descobrir, mas... opa! Obrigado, Zorak. Ainda bem que estás a gostar. Acho que vocês já repararam, eu sou perfeccionista. Eu gosto de fazer as coisas direitinhas. Agora, vamos ver aqui. O Fragan, sim, conhecer várias linhas da opening é uma vantagem, claro. E eu só sei jogar uma linha da Caro-Kann e tento forçá-la ao máximo. Mas é assim, se tu conheceres bem essa linha, Fragan, isso é excelente. Desde que consigas mesmo aprofundar ao máximo a linha que tu conheces contra a Caro-Kann. Eu até gostava, apesar de perder todas, diz ao Vitor. Nada disso, ao Vitor. Isto é preciso avançar aos poucos. Lorenzo Tomagro. Lorenzo, tu estás magro demais e eu estou gordo demais. Bem-vindo aqui ao canal, bem-vindo. E boa noite. Nós vamos agora ver o Bobby Fischer. Então, aqui o Bobby Fischer jogou de brancas e o Wolfgang Unzicker jogou de pretas. E, na verdade, eu tive a pesquisa deste jogo na internet e o nome que eles dão a este jogo é Unmilking the Cow. Ou seja, ordenhando a vaca. Isto porquê? Porque, importante, tenho de mostrar aqui o livro. Isto porque, segundo um velho monstro do xadrez mundial, quem joga a Rui Lopes, quando a gente está a jogar a Rui Lopes, é como se estivéssemos a ordenhar uma vaca. Já mostro então aqui o texto que diz isso. E, portanto, o livro que nós estamos a usar aqui para estudar o Bobby Fischer é um livro escrito pelo próprio Bobby Fischer, My 60 Memorable Games, os meus 60 melhores jogos, escrito pelo Bobby Fischer. E, na verdade, nós temos avançado sempre uma partida, todas as semanas, e vou aqui só reduzir um pouco o tamanho, e nós já analisamos vários jogos, já vimos o 1, o 2, o 3, essa do Petrosian é muito, muito boa. E vocês, Pilnik, Rossetto, Chocron, já vimos isso tudo. Olafsson, Keres, Walter e agora vamos ver aqui o Unzicker, que é na página 68. Vou aqui só descer um pouco e assim vocês já veem o tal texto que diz isto. Portanto, Unzicker, Keres, isto aqui já estava, 60, Walter e agora está aqui. Partida com Unzicker. E o que diz aqui no livro é que, bem, a Rui Lopes já foi muito analisada, tanto do ponto de vista das brancas como do ponto de vista das pretas. As primeiras 20 jogadas
neste jogo foram jogadas em 2 minutos, mais coisa menos coisa. E depois aqui o que é que diz? Segundo o Bronstein, when you play the Rui, it's like milking a cow. Ok? Ou seja, aqui o Bronstein era da opinião que jogar a Rui Lopes é o mesmo que ordenhar uma vaca. É uma paranoia muito grande. Eu não sei se o Bronstein tinha terras, não tinha terras, tinha vacas, não tinha vacas. Mas bem, é uma das comparações mais bizarras que eu já vi a nível de xadrez. Mas bem, o Bronstein achava isso. Bem a vocês, o gajo era um gênio, vamos acreditar nele. Eu nunca mais me vou esquecer disso. Jogar a Rui Lopes é o mesmo que ordenhar uma vaca. Eu, como nunca ordenhei uma vaca, eu imagino que a experiência mais próxima seja jogar a Rui Lopes. Bora lá então à nossa partida. Então vamos a isto. E isto começa por E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e depois deste lance bispo B5, então nós temos Rui Lopes. E entretanto tenho aqui uma mensagem do Lucas. Se eu vi as últimas do Carlson e do Wesley só vivi. Vocês viram o mau feitio dele quando ele bateu com a mão na mesa? Tumba! Quando ofereceu a dama. Terrível vocês. Um campeão do mundo deve dar o exemplo. Quer ganhe, quer perca. Mostrar mal perder, eu penso que nunca é bom. Parece, não sei, infantil, na minha opinião. Mas bem, aqui A6 e agora Bispo recua para A4 e nós aqui estamos na teoria. Na verdade, a primeira partida que nós vimos hoje do Paul Morphy foi, os dois, mas o Carlsen acho que é pior, Zorak. Eu acho que o Carlsen a nível de ter mal perder, eu acho que ele é um bocadinho pior. Mas bem, nós começamos hoje também a ver o Rui Lopes com o Paul Morphy e portanto isto acaba por ser parecido e aqui muitas vezes o pessoal fica na dúvida se pode capturar ou não. Na verdade a captura é um erro para as pretas porque aqui existe pura e simplesmente torre. Não é que perca porque existe cavalo de C5 mas bem, bispo toma, isto é uma certa tendência para o empate. Peão toma e depois aqui cavalo toma E5 e recupera o peão. Ou seja, a nível de jogo, as pretas acabam por não ter assim vantagem nenhuma em capturar o peão. É uma boa pergunta, Lucas. Eu não sei. Mas, bem, bispo E7, lá está. Já é a tal linha moderna que nós tínhamos visto há pouco. Há pouco nós tínhamos visto que as pretas, o Paul Morphy jogou bispo C5 e aqui o Unzicker optou por jogar bispo E7 porque é o mais sólido. Portanto, isto aqui continua com torre E1 e depois de B5, então aqui o Bobby Fischer, claro, jogou bispo B3, D6, lá está, aqui ainda estamos na teoria, C3, Roque e agora o Fischer continua com H3, que é o lance mais comum. Isto aqui normalmente continua, pode continuar de várias formas, a mais comum é cavalo A5, foi exatamente o que o jogador das pretas jogou, e aqui o Fischer continuou com bispo C2 e depois então isto seguiu com o lance C5. Na verdade, vocês, isto aqui é tudo teoria, por isso é que eu estou aqui a avançar, porque esta é aquela parte, quando digo teoria, são aqueles lances em que o pessoal decora. Marra, 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 é óbvio que nós temos de entender o que estudamos, mas em geral isto aqui é mais marranço do que ser, sei lá o quê. Portanto aqui o Bobby Fischer continua com o lance D4 e depois deste lance isto continua na teoria com dama C7 e bem, o Fischer agora aqui vai seguir também com o único lance. As pretas vão continuar agora sim com o lance bispo D7, que é um lance que foge aos planos principais. Aqui o mais comum e o que acontece mais vezes é as pretas tomam aqui com o peão C. C toma e depois de C toma, isto continua ainda durante algum tempo na teoria com cavalo C6, bispo B3 e eventualmente A5, bispo E3 e bem, A4,
cavalo D2 e, bem, esta linha ainda tinha blá, 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 mais teoria. Porque o Rui Lopes, eu não jogo o Rui Lopes, eu vou ser sincero, eu não jogo o Rui Lopes porque é teoria a mais para o meu gosto. Eu estudo e gosto de jogar linhas teóricas, mas eu gosto de jogar linhas teóricas que me deem potencial para atacar. E aqui, pá, é tudo muito posicional, muito calminho. Mas bem, esta posição não aconteceu porque aqui as pretas fugiram então já aos planos principais. Portanto, bispo D7. E agora vocês, primeira pergunta aqui do jogo. Como é que vocês continuam a esta posição? Na verdade, os planos ainda são muito comuns da Rui Lopes, não é? Porque aqui, não sei se ainda está pessoal que joga a Rui Lopes aí a assistir, mas na verdade isto ainda é muito teórico. Sim, sim, de brancas, Fragan. Aqui, o que é que jogavas de brancas? Vou aguardar aqui um pouco para o pessoal pensar. B4 aqui, vamos ver. Portanto, a ideia do B4 aqui é jogável, porque se C toma, lá está, é agressivo, é típico, mas é jogável, porque aqui eu penso que provavelmente isto iria continuar ou com cavalo de C4, que eu penso que é um plano, ou torre de A para C, para tentar atacar aqui a base. Na verdade é jogável aqui. Aqui o Fragan, provavelmente D5, ok. D5, o problema de D5 é que estás a fechar o jogo. A longo prazo o cavalo pode sair e as brancas tentam forçar F5. Mas bem, não sei, C5, D5, C4, não sei. Na verdade eu não sei. Isto poderá ser jogável com estas ideias assim. Mas a questão é que aqui o Fischer estaria já a definir o centro. E o Fischer não queria definir o centro ainda. Boa, José Magnata, boa noite. Agora vamos ver aqui o Lucas Barbosa. Tem algum vídeo daquele gambito que eu fiz contra o grande mestre? O quê? Contra o Feingold? Tenho, mas o Smith Morra, não é? Eu, na verdade, tenho um vídeo sobre a Smith Morra, mas eu só tenho um sobre a Smith Morra e é o Fully Accepted. Portanto, é o gambito quando as pretas aceitam os dois peões. Eu agora tenho, já recebi algumas sugestões aí do pessoal para fazer as outras variantes, as outras linhas da Smith Morra. Eu depois, mais à frente, eu vou fazer as outras linhas da Smith Morra. Mas, Lucas, se quiseres, podes ver o da Smith Morra, está no YouTube já. Já está disponível. Mas é só quando as pretas aceitam o gambito. Já é um bom começo. Agora, limitando o bispo branco, ele pode manobrar para jogar F3. Exato, Fragan. Sim, mas é jogável. Na verdade é jogável. Eu estava aqui a pensar um pouco. E agora, aqui o Bobby Fischer, na verdade, ele preparou primeiro com o cavalo para F. Portanto, a ideia é basicamente ou jogar o cavalo para E3 ou jogar o cavalo para G3. Este plano, vocês, é muito parecido ao de Gioco Pianissimo, não é? Em que a gente quer jogar o cavalo para F1 e eventualmente manobrar o cavalo de modo a entrarmos depois na casa F5. Agora, Fraga, tanto na Rui Lopes como na Gioco Pianissimo, esta ideia do cavalo entrar em F5 é temática. E aqui, na verdade, na minha opinião, isto resulta muito bem, porque na Gioco Pianissimo é possível jogar o cavalo para G6 e aqui este cavalo está em A5, ou seja, o cavalo está deslocado, não é? Agora, aqui eu penso que esta posição acaba por ser muito boa para o Fischer, porque cavalo F1, este cavalo já não pode ir para o outro lado. E, opa, Bilu Reflexões, inscreva-se também no YouTube. Agora, isto aqui continua com torre E8 e agora lá está, cavalo E3. Além desta ideia do F5, também existe esta debilidade em D5, se repararem. Esta debilidade em D5 também é uma debilidade que nos interessa atacar. Além disso, ao mesmo tempo, este cavalo está a defender a casa C4. Ou seja, vocês, a partir de agora, quem jogar a Gioco Pianissimo ou a Rui Lopes, vocês já viram, é muito fácil, não é? O plano é muito parecido sempre.
a gente vai querer desenvolver as nossas peças com lances de C e bispo C2 e depois manobramos o nosso cavalo por F1 e ele entra em E3. Qual é a razão de torre E8 se a coluna aberta nunca será a coluna E? Pois, na verdade a torre E8 aqui não é, não é um lance preciso, na verdade. Aqui mais preciso, na minha opinião, seria por exemplo torre C. Porque a coluna C eventualmente será aberta, não é? Por isso aqui o Hunziker já fez aqui uma pequena imprecisão, na minha opinião. Mas bem, não é o suficiente para perder o jogo ainda. Mas os jogos de xadrez perdem-se assim, não é? Nós vamos piorando sucessivamente a nossa posição até que, os táticos surgem por todo o calado, não é? Mas bem, ele aqui joga então isto e depois deste lance, então o Hunziker ficou muito preocupado com a entrada do cavalo em F5 e jogou G6. Aqui, na verdade, C toma, na minha opinião, era sempre a abordagem de modo a criar contra-jogo na coluna aberta. Eu penso, que era o que nós estávamos a ver há pouco, eu penso que a ideia tem de ser sempre ali atacar na coluna C. Isto continua com o lance G6 e agora toma e aqui o Bobby Fischer vai fazer um lance bem ao seu estilo. Ele vai tirar o cavalo do centro. Pá, tirar o cavalo do centro não é grande ideia, porque não há necessidade. Mas o plano do Bobby Fischer é criativo e há que dar mérito nisto. Aqui melhor provavelmente seria mesmo entrar com o cavalo em D5. Eu penso que cavalo D5 é um plano muito direto, e eu penso que não é difícil, porque a ideia aqui é, se a gente joga cavalo D5, toma, nós temos um peão passado. E apesar do jogo não estar ganho para as brancas, esta é aquela velha história. Humanamente, o que é mais fácil? Jogar de brancas ou de pretas? Opa, Lucas, obrigado pela inscrição também no YouTube. E, portanto, aqui a questão que se coloca é o que é mais fácil? Jogar de brancas ou de pretas? Eu, na minha opinião, é mais fácil de jogar de brancas. Mas já agora vocês, deem-me a vossa opinião. Vocês acham que é mais fácil de jogar de brancas ou de pretas? E aqui acho que é mais fácil porque existem debilidades, não é? Existe o cavalo, a torre aqui a atacar, também o peão passado. Pá, mas os engines não concordam comigo. Também concordas, não é, Fraga? Pois, eu penso que as brancas aqui estão bem. E penso que aqui as brancas estão perfeitamente bem. Em todo o caso, isto aqui não aconteceu. Portanto, o Bobby Fischer jogou cavalo para H2 e depois disso torre de A para D8. Agora, a ideia é interessante porque aqui nós temos de... A gente vai tentar colocar-se... a gente vai tentar imaginar o que é que o Bobby Fischer está a pensar. Então vamos a isso, vocês. Porquê cavalo H2? Qual é o plano? O que é que as brancas querem jogar? Brancas jogam vocês. Eu não quero que vocês digam o vosso plano. Coloquem-se na cabeça do Bobby Fischer. Eu acho igual a dificuldade de jogar em ambos os lados. Não acho que haja vantagem naquela posição. Ok, certo, Fraga. Sim, mas eu não sei. Eu acho que os dois lados têm vantagens, realmente. Mas pelo facto das brancas terem iniciativa, eu penso que eu escolheria jogar de brancas. Eu penso que seria mais simples. Tendo em conta o meu estilo de jogo, claro. G4. Qual é a ideia? Como é que ganhas o jogo com G4, Fábio? Aqui é preciso pensar muito bem. G4, Grobiano, não é? Vamos, partir com tudo. Não é que perca o jogo, Fábio, mas aqui o que eu estou a pensar é G4, o bispo, por exemplo, pode tomar G4. E, bem, é complicado, não? Porque o bispo destapa a torre. Boas, Eliseu PCs. Bem-vindo aqui ao canal. Boa noite, Eliseu. Ou seja, aqui perde um peão e o rei fica exposto. E a estrutura também fica partida, não é? Fica quebrada. Então, mais ideias. Agora vocês viram que realmente as pretas estão a ameaçar algo, não é? O bispo de D7 está a ameaçar H3. Mas a iniciativa podia ser anulada com o bispo de D6 e segurar o peão de A com o peão de F. Sim,
Sim, sim, sim, sim. Sim, poderia. Por isso é que o engine dá igualdade, Fraga. Por isso é que o engine diz que é perfeitamente jogável. Aí provavelmente o foco das brancas seria a diagonal de A2 G8, não é? Mas sim, mas é jogável, claramente. O engine diz que é jogável. Agora, vocês, como é que a gente continua isto? Na verdade, só há uma forma de manter iniciativa e criar problemas às pretas, não é? Há uma única forma que nos dá uma ligeira vantagem. Tudo o resto é fraquinho. Ideias. Quer dizer que deve ser um jogador mais posicional, Fraga. B4. Dosbro, é preciso ter cuidado, porque há sempre esses planos de bicho para tomar. Mas, por exemplo, aqui B4, C toma, peão toma, não é? Aqui provavelmente bicho toma B4, não? E as brancas perdiam aqui algum material. Portanto, aqui nós temos de colocar a nossa dama em segurança, não é? E agora a questão é, qual é a melhor casa para esta dama? A ideia é esta. Qual é a melhor casa para esta dama? Eu vou aguardar aqui um pouco. F3, muito bem, Eliseu. É isso mesmo. F3 é o plano. Ou seja, dama F3 e agora a questão é que as brancas vão querer atacar na ala de rei. Este jogo continua com bispo E6 e agora cavalo para G4. O Fischer usava muitas vezes esse ataque. Ou seja, ele tirou o cavalo de F3 para H2 para entrar na casa G4. Na verdade, E2 seria jogável, Lorenzo, mas F3 dá aqui mais alguma iniciativa. Isto porque a dama fica aqui a atacar a coluna. Portanto, é ligeiramente melhor. Aqui o jogador das pretas trocou mesmo e agora o Bobby Fischer, pergunta difícil, vocês tomavam, bem, eu vou fazer rasteiras, tomavam com a dama, com o peão ou com o cavalo? Com que peça vocês capturavam? Com o peão, aqui o Fragan, mais. Aqui o resto do pessoal está a pensar, eu vou dar aqui mais alguns segundinhos para vocês pensarem nesta posição. Opa! Alvix Zira, bem-vindo aqui ao canal. Boa noite, Alvix. E então, peão, capturavam todos com o peão. Ok, aqui, claro, capturar com a dama seria fruta, não é? Porque bispo tomava a dama, seria mau, não é? E capturar com o cavalo, na verdade, não ganhava nada. Aqui o Bobby Fischer quer atacar aqui cavalo para jogar em F6. Ok, vamos ver. Cavalo para jogar em F6. Isto aqui, na verdade, cavalo para jogar em F6 obrigava aqui à troca. Na verdade, não é mau, porque, bem, dama toma e as brancas não estão pior, Alvix. Mas aqui a ideia do Bobby Fischer foi capturar com o peão. Isto porquê? Porque ele tem planos muito específicos para este peão. E então a questão que eu vou colocar-vos é: quais são os planos do Bobby Fischer? O que é que ele quer fazer com esse peão? Qual é o plano dele? E vocês vão entrar no cérebro do Bobby Fischer. Tenham cuidado. Uma vez Bobby Fischer, para sempre Bobby Fischer. Subir o peão. E o que é que ganhas com isso, Fraga? O que é que ganhas com o avanço do peão? Dama H3. Dama H3 é interessante. Subir o peão. Dama G3 é jogável, na verdade. O lance que o Bobby Fischer jogou não é o lance mais forte. Dominar F5, muito bem, Fábio. Exatamente. A vantagem desse lance dessa captura com o peão é que agora já não há F5. Isto realmente é interessante. Agora, a questão aqui é que o Fischer tem outros planos para este peão. É porque sim, eu não sou o único assassino de peões. O Fischer também era.
A diferença é que eu sou um aprendiz. Ele é um profissional. O Fischer avançou o peão. Porque este peão é para sacrificar. E portanto, este lance é bonito. Porque se o Bispo agora capturasse, a ideia do Bobby Fischer é duvidosa, mas é interessante ao mesmo tempo. A ideia seria jogar cavalo D5. Por exemplo, depois do Bispo capturar o peão, aqui as brancas teriam este duplo. E é isto que o Fischer está a pensar. Na verdade, o plano é tudo duvidoso. Mas é difícil de jogar esta posição para as pretas, não é? Por isso o jogador das pretas optou por não realmente por não tomar aqui este peão, porque não era fácil defender aquela posição. Mas na verdade era defensável. Portanto aqui, em vez disso, ele jogou cavalo para C4 e agora, claro, aqui o Fischer podia ter trocado e o jogo era perfeitamente natural, mas em vez disso ele vai melhorar a sua posição. O Bobby Fischer quer atacar na ala de rei. Então como é que a gente ataca na ala de rei? Bora vocês. A festa está a começar. Vamos atacar na ala de rei. Qual é o melhor lance? Isto agora é fácil, não é? Vou aguardar aqui um pouco. Então, pessoal, nós queremos atacar na ala de rei e queremos melhorar as nossas peças. H3? Mas eu não posso jogar. Dama H3, Fragan. Ahm, hum. Dama H3 perde a dama, não? Dá vitória às pretas. Como é que melhoras as tuas peças? Vocês não se esqueçam que quando vocês trocam, por exemplo, um cavalo por um bispo, normalmente vocês ficam posicionalmente melhor se a posição abrir, certo? E acho que já dei a resposta. Vocês, se trocarem um cavalo por um bispo, vocês ficam posicionalmente melhor. Pensem em cavalo de G4. É isso mesmo, Eliseu, mas estás no caminho certo. Cavalo de G4 obriga o jogador das pretas a trocar o seu bispo. E isto, na verdade, isto é bom para as brancas. Apesar da posição ainda ser uma posição equilibrada, portanto, não é claro que as brancas estejam ganhas, não é? O melhor. A diferença é que, posicionalmente, eu aqui consegui uma pequena vantagem, porque eu tenho um par de bispos contra um bispo e um cavalo, não é? Um cavalo e um bispo. Ou seja, significa que a nível de estratégia que eu agora quero abrir a posição, porque eu tenho um par de bispos. Quanto menos peões existirem no tabuleiro, mais forte será o jogo das brancas. Portanto, aqui as pretas jogaram o lance F6 e F6, na verdade, destrói a posição das pretas de uma vez por todas e acaba por ser o maior erro aqui do jogador das pretas. Sim, Fragan, podem optar por não trocar, sim. Aqui bispo toma, mas lá está, tudo o que não for a troca acaba por ser mau para as pretas. A única forma de jogar para a igualdade é mesmo trocando o bispo pelo cavalo, porque imagina, hipoteticamente, uma ideia qualquer, a torre D7, por exemplo, para criar a bateria. Tem um problema, é que existe agora cavalo H6. E a cavalo H6, rei G7, já complica mais um bocadinho, porque agora B3. E aos poucos, as pretas estão a ficar encolhidas. Porque agora já há dama G3 e com ideias eventualmente de F4, etc. O problema F6, vamos ver aqui, vou voltar aqui atrás. Portanto, aqui F6 em que momento? Nesta linha que a gente estava a ver, não dá, Fragan. aqui mesmo o mais seguro é mesmo trocar. E ele agora, em vez de jogar o F6 aqui, provavelmente ele devia ter jogado cavalo para B6. Cavalo B6, eu penso que o jogo ainda estava vivo. Agora, quando ele joga o F6, o problema é que o rei vai ficar exposto, não é? Portanto, aqui o Fischer nem pensou duas vezes, capturou, e depois do bispo tomar, aqui, à primeira vista, há algumas coisas que saltam à vista. É que
As brancas têm duas ilhas, no que diz respeito à estrutura de peões, enquanto as pretas têm três ilhas. Aqui está uma, aqui está a outra, vou colocar a vermelho, e aqui está a outra. Ou seja, quanto mais ilhas vocês tiverem, pior será a vossa estrutura. Portanto, duas ilhas para o Fischer, três ilhas para o Wolfgang. Logo, a nível de estrutura, as pretas estão pior. Além disso, as brancas ficam com o tal par de bispos, enquanto as pretas têm cavalo e bispo. Significa que, a nível de mobilidade, as brancas têm maior mobilidade, uma vez que o jogo já está a ser aberto. Além disso, para ajudar à festa, a nível da avaliação do posicionamento das damas, esta dama está mais bem posicionada do que esta, por um simples facto. Esta dama está a criar pressão no peão de G6, apesar de não poder capturar, e tem caminho livre acesso para o território das pretas. Enquanto esta dama de casa preta só está aqui a atacar o peão de E4, que está super protegido. Ou seja, a nível de mobilidade, esta dama está muito pior. Ou seja, aqui o Fischer vai jogar A4. A4 segue um princípio muito básico. Eu tenho par de bispos, eu quero livrar-me dos peões e quero abrir a posição. Portanto, aqui o adversário recuou o cavalo. Lá está, ele não pode abrir a posição por causa dos bispos. E agora o Fischer toma, peão toma. E agora gostava de perguntar-vos, o que é que vocês jogavam aqui? Ideias. O que é que vocês jogavam nesta posição? Aqui, na verdade, o Fischer fez... há dois lances possíveis. O Fischer fez um lance que, na minha opinião, é muito natural. Ideias. Bispo H6. Bispo H6 era uma ideia, mas o problema de Bispo H6... não há problema nenhum. Este lance é uma ideia. Esta é uma ideia. Mais ideias, pessoal. Mas o que é que poderia ser jogado aqui? Na verdade, o Fischer não jogou este lance. O Fischer tinha outras ideias. Bispo E3, muito bem, Fábio. O Fischer optou por jogar Bispo E3. E Bispo E3 está a desenvolver a peça, está a abrir aqui o caminho das torres e está a criar pressão aqui no peão de C. Aqui as pretas jogam a torre para A8 e depois de torre para D, aqui as pretas vão cometer mais um erro e vão jogar rei para H8. Ou seja, agora aqui o Fischer já está perfeitamente bem. O Fischer, bem ao seu estilo, vai jogar aqui B3. A ideia é limitar aqui o posicionamento do cavalo e eu já reparei nisto através dos jogos que a gente vai analisando do Bobby Fischer. O Fischer tem um cuidado muito grande, tinha, aliás, um cuidado muito grande com os cavalos. Ele, muitas vezes, ele não tinha necessidade nenhuma de restringir a movimentação dos cavalos, mas ele fazia isto de uma forma profilática. Ele primeiro garantia que os cavalos estavam fora e depois então seguia com os seus planos. Portanto, isto aqui continua com o bispo G7 e agora aqui ele vai jogar dama para H4. Dama H4, lá está, tem aqui uma série de ideias, mas principalmente esta dama já está a trabalhar em sintonia aqui com a torre. Sim, ele já morreu. Então ele já morreu, ó Lucas. O Bobby Fischer já morreu, pá. Ele morreu na Islândia. Já há alguns anos. Eu já não sei em que ano foi, mas há cerca de uma década atrás. Há cerca de 10 anos. Ele, na verdade, morreu muito cedo, Lucas. Ele morreu com 60 e tal anos, salvo erro. Ele teve uma vida complicada, não é? Diz-se que ele também andou no álcool e nessas coisas, mas ele teve uma vida complicada. Ele viveu no Japão e... ele morreu onde tudo começou, exatamente. Mas bem, foi pena, porque ele também já estava retirado, não jogou contra o Karpov, é pena. Aqui o jogador das pretas jogou bispo para F6 e agora o Fischer continua com bispo G5. Bispo G5 é uma imprecisão, mas bem, tecnicamente aqui as brancas estão sempre melhor.
Portanto, toma, toma, e agora torre, toma. Mas bem, ele aqui tenta trocar uma série de peças e o plano é basicamente tentar jogar um final igualado. Aqui, portanto, o Hunziker joga o cavalo para D7 e agora o Fischer continua com o bispo D1. Vou avançar aqui mais um pouco. Torre na sétima, como mandam as regras. E a nível de avaliação posicional, este jogo está sempre equilibrado, apesar das brancas terem a iniciativa, o que é por si uma vantagem. Portanto, agora dama para D6 e agora aqui só há um lance que ganha este jogo. Qual é o lance que ganha? Brancas jogam. O que é que vocês jogavam aqui? Vou aguardar aqui um pouco. Só há um lance que dá mesmo uma vitória clara, não é? Tudo o resto dá, pá, igualdade. Ideias. Ui, ui, está tudo a pensar. Mexer o bispo. Para que casa? Essa é a resposta fácil. Não? Não é mexer o bispo? F3? Não, mas F3. Bispo F3? Mas bispo F3 não tem grande potencial. Dospo, tem cuidado. Aqui a dama está a atacar aqui o bispo. É preciso ter aqui alguma atenção a este bispo. Bispo F3. Ok, já temos aqui duas respostas de bispo F3. H5, na verdade, não dava, não é? Aqui são as brancas que jogam dospo, já agora. Mas bem, bispo H5. Bispo H5 perde material? Não. Fragan. Bispo H5 parece-me que perde material. Não. Bispo H5. Mas bispo H5, talvez torre E7, não? E dá pelo menos igual, eu penso que dá igualdade, pelo menos. Cavalo pode tomar. Não sei se pode, por acaso. Porque se o cavalo toma, é mata em 5, dá uma H6. Mas aqui na verdade, nós temos a ideia de torre E7. E torre E7 dá igualdade, não é? Mas vocês, aqui o lance mais forte é surpreendentemente fácil. E aí é que está. O xadrez é um desporto lixado por causa disso. É porque na verdade os lances mais. Boa! Os lances mais fortes são aqueles mais simples. Bispo E2. Bispo E2 é muito simples. Aqui o Bobby Fischer remove o ataque e cria um problema. Tão simples quanto isso. Ok? Aqui o Hunziker vai continuar com torre para tentar empatar, mas agora há aqui uma pequena diferença. Não é, pessoal? Qual é a diferença aqui? Agora é muito fácil, espero eu. Como é que a gente agora ganha material aqui? Vou guardar aqui um pouco. Agora as brancas ganham material em dois lances. Cheque. Não vale a pena complicar, Fraga. Quanto menos complicares, melhor. Na verdade, a posição é muito simples. Simples demais. Por isso é que nós complicamos. E por isso é que o Fischer era um gênio. Exato, é isso mesmo, Eliseu. O xadrez é fácil. Nós é que somos complicados. Torre toma, dama toma e bispo toma. E agora o Fischer está a ganho. Hã? Que tático de genial. Ui, ia destruindo agora aqui o microfone. Que tático de genial, não é? É um peãozinho limpo, pronto. Tudo por causa de bispo E2. Pois é. E, portanto, isto agora continua com rei G7. E agora o Fischer só tem de concretizar esta posição. Ou seja, bispo E2 para garantir que não cai nada. Dama para o centro. E já repararam como o Fischer tem sempre cuidado
de voltar a centralizar as peças. Porque as peças, quando estão centralizadas, ganham mais mobilidade e criam mais problemas. E por isso aqui o Fischer recua imediatamente para garantir que não há problema nenhum. Portanto, a dama aqui tenta criar aqui algum contra-jogo e agora o Fischer vai corrigindo os seus problemas pouco a pouco. G3 para garantir que o rei tem uma casa de fuga. Dama, agora, rei para a frente. E aqui o Fischer não tem problema nenhum em dar esse peão, porque, na verdade, se a dama toma, na verdade, dama toma C5 e este cavalo, na verdade, não pode tomar. E aqui entram os táticos, porque dama toma, cavalo recua, dama aqui, na verdade, não vai dar cheque, porque senão a dama tapa, mas sim, o lance que vai ser feito vai ser C4. E C4 aqui ganha o jogo imediatamente. Ou seja, este é um tático já muito interessante, não é? Mas bem, isto não aconteceu. Em vez disso, ele jogou dama para A5 e o Fischer continua com dama D3, dama recua, dama vai aqui ganhando casas aos poucos. E agora, claro, bispo. E ele devagarinho vai progredindo. E aqui vocês já perceberam que este jogo vai ser ganho devido ao tal peão de vantagem que o Bobby Fischer ganhou com a manobra Bispo E2. Uma manobra super simples. Portanto, isto aqui continua mais uns lances. Claro, ele aqui troca e aqui não tem ciência. Agora é uma questão de técnica, não é? Portanto, Bispo cheque, ele vai aqui progredindo aos poucos. Aqui, na verdade, esta ideia pura e simplesmente não resulta porque peão toma. Peão toma, rei toma e aqui o peão avançava promovendo. Portanto, este plano não resulta. Portanto, cavalo a recuar, toma e agora já são 2 pontos de vantagem. E bem, e aqui o Bobby Fischer dá-se ao luxo de jogar bem, devagarinho esta posição. E agora, depois do cavalo sair, na verdade, rei já pode capturar. Porque mesmo que este rei capture, existe um lance que termina imediatamente com o jogo. E o lance que termina com o jogo é... Depois deste lance, as pretas desistem, pessoal. Como é que é? Qual é a ideia? Eu tenho que estar sempre a beber água, vocês. O regime de dieta e tal. Então, um lance e as pretas desistem. E já agora, é 6... Vamos lá ver, Fábio. É 6. É 6 dá empate. Rei D6. Seria a morte do artista. Boas, gay peace. Boas. Rei G5. Muito bem. Rei G5. E aqui as pretas desistem porque o cavalo está perdido. E acabou o jogo. Bobby Fischer, implacável, a terminar com o sofrimento do seu adversário. Ou seja, aqui, boas maniac. Ou seja, a terminar com o sofrimento do seu adversário, com aquela intensidade que ele nos habituou. Mas bem, tecnicamente este jogo foi ganho apenas devido a um peão. Vamos aqui à mudança de ecrã. Então isto agora levanta-se a questão. Na vossa opinião, qual foi a precisão deste jogo? Vocês acham que este jogo foi um jogo com muito nível, pouco nível? Acham que eles jogaram com uma precisão maior do que eu e o Molina? Estou todo contente, 98% é bastante. 98 versus 97, diz aqui o Guy Peace. Muito nível, sim, é pá, o Fischer era... O que eu gosto do Fischer é que o Fischer era muito completo. O Fischer era extremamente completo. Ele não era aquele jogador que a gente diz que joga muito bem a aberturas, ou meio jogo, a finais, ou é um jogador tático. Não, o Fischer era forte em tudo. É complicado. Ele era forte na abertura, ele era forte no meio jogo, ele era forte nos finais, ele era forte nos táticos. Ele em finais era um monstro, não é? Completamente. Ok, aqui o Lucas diz 70-40, aqui o Fábio 98, ok, o pessoal está tudo aqui a dizer 98. Vamos ver aqui se há mais aqui pessoal a responder. E entretanto aqui o Engine está a avaliar, o Fragan diz 98, 92.
ok? E, meu Deus querido, fogo, que é isso? Que credo. Fogo, acabei de ver o resultado de vocês. Credo, que violência. Vocês, preparem-se. Fogo. Bem, o Bobby Fischer era realmente um monstro. E por isso é que, mesmo depois de morrer, toda a gente fala nele. 98,6. Enquanto o seu adversário, coitado, até não jogou mal, jogou com uma precisão de 89,7, mas realmente é impossível. É verdade, Fraga. É impossível fazer frente a um jogador que é praticamente perfeito a jogar. Portanto, isto é avaliado pelo engine no nível máximo, a puxar pelo processador ao extremo. E o processador diz quase 99%. Era realmente um jogador fantástico. Portanto, aqui tudo normal. Vamos então aqui ver as linhas. Aqui tudo direitinho. Teoria, como nós já tínhamos visto. Agora aqui também teoria, tudo normal. Teoria para cima. Isto continua na teoria. Ou seja, já viram, nós estamos no lance 14. Um Carlson mais fraquinho. Queria o Carlson ser igual ao Bobby Fischer. Mas, não, é pá, o Fischer era realmente forte. É pena que o reinado dele foi curto, mas o Fischer era muito forte. Mas, bem, aqui teoria, toma. Aqui acabou a teoria. Lance 15. Portanto, melhor lance. Curiosamente, melhor lance. Isto parece-me um erro, mas bem. Aqui as pretas fazem um bom lance e agora dama e cavalo. E se repararem, mesmo com este plano tudo duvidoso, o engine diz que é o melhor lance. E é isso que é incrível. Portanto, este plano é tudo. Lá está, este lance é um bom lance, não é o melhor lance. Aqui melhor ainda seria B3. A ideia é restringir aqui esta casa. Interessante. Ok. Isto continua com G5 e agora cavalo, toma. E aqui, lá está, 1.47. E agora o Fischer, pá, não falha. É incrível. Sempre o melhor lance. E realmente dá gosto ver jogadores como estes a jogar, porque são realmente precisões muito elevadas. Mesmo este plano do Bispo D1 não era muito fácil de encontrar, pelo menos na minha opinião. E agora lá está. Aqui, melhor lance. O Fischer não falha. Aqui vai fazendo os melhores lances. E agora, a nível de finais, vocês lembram-se que a gente há pouco, a gente teve a ver o Murphy, e o Murphy ia jogar com o Anderson. Eles chegaram às finais e falharam os lances todos, não é? Eram imprecisões e erros e mal acertavam o lance. Agora vejam a diferença. Melhor. E aqui, pronto, temos uma imprecisão. Mas bem, 4,54 para 2,58. Ou seja, é um erro, não é? Mas é um erro que continua a dar vantagem. Ou seja, aqui o Fischer continua a ganhar. Aqui, e agora avança e lá está, ele comete um erro, mas depois continua a fazer os melhores lances. E por isso é que, bem, temos aqui um bom lance, mas por isso é que o Fischer era um extraterrestre, não é? Ele era realmente muito bom. Aqui ele faz um outro lance que não é o excelente, mas em geral é uma partida perfeita, não é? E agora rei e acaba o jogo. Ou seja, palavras para quê, vocês?